Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a minha receita do bolo de chocolate. Tô aqui mostrando a minha xícara. Então, eu começo colocando no meu bol 3 xícaras de açúcar, lembrando que eu tô fazendo uma receita e meia, tá? A minha receita completa, ela é da massa branca, eu tô fazendo a versão chocolate. Então, tô fazendo uma receita e meia, eu começo colocando no bol 3 xícaras de açúcar, tá bom? Aí, reservei. Eu começo separando os secos, né? Aí, agora que eu vou peneirar 3 xícaras de farinha de trigo, tá? 3 xícaras, tem 2, né? Agora, vamos lá. Minha farinha de trigo acabou, vou repor. Eu uso essa marca de farinha de trigo aí, tá bom? Mas você usa a marca que você gosta, que você tá acostumada a usar. Eu gosto dela porque ela é bem clarinha e é ótima, eu gosto muito dela, tá? Então, aí, completando 3 xícaras de farinha de trigo. Agora eu vou fechar e vou pegar o meu chocolate em pó. Eu uso esse chocolate aí, tá, gente? Até mesmo deixei aí o pacote pra vocês verem a marca que eu uso, da Milk. Olha a bagunça que eu fiz aí. Então, botei uma xícara. Geralmente eu uso a medidora da xícara de meia xícara mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente usa a mesma xícara e vai fazer meia, às vezes ultrapassa. Então, eu prefiro usar um medidor de meia xícara, que assim a gente não passa muito, né? E é super importante, às vezes não ultrapassar demais a receita, para não dar nada errado. E eu ainda eu nem sei exatamente em gramas quanto que dá, tá bom? Então, eu vou passar para você a proporção que eu uso, que é em xícara, tá? Então, lembrando, eu comecei colocando aí, né, peneirei 3 xícaras de farinha de trigo e tô usando 1,5 xícara de chocolate em pó 50%, tá? Eu gosto do gosto de chocolate bem acentuado, a massa mais escurinha, tá? Aí, essa é uma receita e meia. E eu vou fazer aí 2 formas, uma receita e meia vai dar para 2 formas quadradas de 25 centímetros de diâmetro, tá? E essa minha forma, ela tem 6 de altura. Pronto, já peneirei o seco, né? Aí eu vou dar uma parada. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não me lembro se eu já vou peneirar o fermento ou não. Não, vou limpar minha bancada, né? Derramei chocolate em pó, fiz uma bagunça danada. Aí vou dar uma limpadinha, uma organizada na minha bancada, para continuar aqui o processo da massa aqui com vocês. Então, aí agora eu vou colocar para bater, tá? Aí eu tô usando 9 ovos, tá? Extra, tá? No caso, se for jumbo, que no caso aí eu tô usando jumbo, eu usei só 8, tá? Porque o jumbo, ele é bem grande, então se você for usar 9 é muito. Se for extra, são 9, e se for o jumbo, são 8, para uma receita e meia, tá? Aí eu vou deixar batendo por 12 minutos na batedeira planetária, até dobrar de volume. Deixo batendo bem. E eu peneirei as gemas, tá? Eu sempre peneiro as gemas dos meus ovos, tá? Porque como vai uma quantidade de ovo, eu gosto de peneirar para não deixar nenhum cheiro. Enquanto a massa tá batendo, né? Aí eu vou aquecer o leite e vou usar 1,5 xícaras de leite, tá? É a mesma receita da branca, como eu falei, que só vai mudar porque você vai tirar a quantidade de farinha de trigo e vai acrescentar de chocolate. E também tem um segredinho aí que vocês vão ver, né? Para poder deixar... Porque a minha massa de chocolate eu gosto de respeitar, eu não gosto de pôr muita manteiga porque ela não aceita muito, não. Então, para uma receita e meia da minha receita de massa de chocolate, eu uso só 150 gramas de
de margarina, tá? E lembrando, a massa branca você pode até usar até acrescentar até 20 gramas se você quiser deixar ela mais amanteigada. Mas a massa de chocolate, ela não aceita não. Eu não sei porque a massa de chocolate ela não aceita uma quantidade maior de manteiga, de margarina não. Tem que ser a medida exata, tá? Para uma receita 100 gramas, para uma receita e meia 150 gramas exata. E aí eu vou mostrar para vocês um truquezinho que tem para poder deixar a massa mais úmida sem que ela venha pesar e ainda manter a leveza. Foi esse método que eu achei bem mais prático, porque às vezes o chocolate ele resseca um pouco a massa de chocolate. Às vezes o chocolate em pó ele resseca um pouco a massa de chocolate, né? Então eu achei essa forma de trazer um pouco mais deixar a massa mais úmida, trazer um pouco mais de gordura para a massa sem acrescentar mais margarina na massa porque ela não aceita. Essa massa não aceita muito a margarina não, tá? Já testei e não deu certo. Então, vocês vão ver depois um truquezinho que ajuda a trazer umidade para a massa. Aí eu pesei, vocês viram, né? 150 gramas de margarina, exato. Aí eu coloquei o leite para aquecer, já coloco a margarina e deixo ali, reserva. Tá? Aí agora eu vou vir pesando o fermento, aproveitando a balança, eu peso o fermento. Geralmente as coisas que são pesadas em que eu uso é o fermento e a margarina. Eu não peso a farinha de trigo, não peso o açúcar, não peso o chocolate em pó, é tudo em questão de xícara. Então, me perdoem que eu nem sei passar para vocês em grama, tá? Na próxima vez que eu fizer a receita, eu vou ficar atenta à grama e de repente depois na descrição eu venho aqui colocando e consertando. Mas por enquanto é só em xícaras que eu vou passar para vocês, tá bom? Aí, geralmente para uma receita e meia eu uso 18 gramas de fermento, né? Mas pode passar um pouquinho, até 19 gramas tá válido, só não pode passar disso. Aí o meu leite já está aquecido, estou colocando a margarina, tá? Ele até aqueceu um pouquinho, mas como o processo ainda vai ficar ali esperando, então a minha margarina tá bem gelada, então ela vai dar uma esfriada no leite. Lembrando que o leite ele tem que ser morno, ele não pode ser quente. Essa não é uma massa escaldada. A massa escaldada é que leva leite fervendo. Essa minha massa não aceita, tá? Se você colocar leite fervendo, você vai pesar na hora a tua massa e não vai dar certo. Tem que ser um leite bem morninho, quase frio. Tá bom? E aí vem um truque, gente. É isso mesmo. 1 colher de chá de óleo. Esse daí é o coringa da massa. Você bota ali junto, que aí o óleo vai trazer umidade para a massa e não vai mexer com a estrutura da massa, deixando ainda a leveza da massa. Que para mim o essencial é a massa ser leve. Eu amo um bolo com massa leve. Eu gosto de bolo com massa manteigada, aquelas massas que levam bastante manteiga, eu gosto. Mas só que aquilo, massa manteigada, deixa um bolo mais pesado, né? Então eu prefiro essa. E aí, gente, aí não tem segredo. Diminuo a velocidade da batedeira e vou intercalando, né? A minha mistura de trigo com chocolate em pó e com leite morninho, com a manteiga e com aquela colherzinha de chá de óleo, vou intercalando. Não tem segredo. Aí é só você intercalando até terminar todo o seu... a sua farinha de trigo com chocolate em pó, terminar todo o seu leite. Por último, vocês vão ver aí que eu vou colocar o fermento. Você bota vai batendo levemente. Se você quiser também misturar com a mão, você mistura. Mas eu prefiro a batedeira, porque às vezes são 10, 12 tabuleiros de bolo. Então, misturar tudo na mão seria muito cansativo. Então, eu opto por essa minha batedeira aí. Não reparem, ela é bem velhinha, ela tá comigo já há 10 anos, tadinha. Tá toda ruinzinha, mas tá aí, firme e forte. Eu tenho outras duas que eu não troco por essa não. Essa é maravilhosa, porque ela só mistura praticamente a massa, ela não bate muito. Então, para mim, isso é essencial. Essas mais modernas, às vezes, tem um batedor
né? O mínimo dela é muito forte, nisso baixa demais a massa e isso acaba pesando. Você vê que ela parece que ela tá batendo muito, mas não tá, ela tá praticamente só misturando. Aí eu coloco meu fermento, tá? Aí você vê que é só misturar e rapidamente eu desligo. Não gosto de bater muito, só tô tirando ali um pouquinho de fermento que foi lá pra cima. E eu já vou desligar, tá? Acabo de dar uma misturada na mão. E aquilo, a farinha de trigo, ela só precisa misturar, você não precisa bater, né? Porque senão você acaba ativando o glúten dela e a sua massa fica dura. Aí vocês verem que é uma massa bem cremosa, bem mais líquida, tá? Ela tem que ficar nesse ponto assim para ficar fofinha. Se ela ficar mais dura, ou seja, alguma coisa deu errado, você colocou muita farinha de trigo, alguma coisa, tá? Ela tem que ficar nesse ponto assim, nessa textura assim, bem mais líquida, quase como fosse uma massa de um pão de ló, mas sendo que é uma massa que leva margarina, né? E eu só forro as minhas formas com papel manteiga, tá? Eu não coloco nada para untar, só coloco no fundo o papel manteiga. São 2 formas de 25 centímetros de diâmetro por 6 de altura, tá? E assim eu divido as minhas massas, tá? Vou dividindo elas. Vão ficar 2 disquinhos, dois tabuleirinhos de massa que eu vou formar um só, né? Eu prefiro assar assim. Eu não tenho um costume de assar em formas altas, eu não gosto. Ainda mais sendo de chocolate, corre o risco de queimar e tudo mais. Eu prefiro assim, dividir as massas. Tá bom? Dou uma batidinha, uma leve batida para tirar o ar da massa. E tô dando uma limpadinha ali, vamos bater mais um pouquinho. E vamos levar o forno para assar até ficar assadinho perfeito. Aí já tá no processo já tá subindo. E já estão as minhas massas assadas, gente. Elas ficam mais escurinhas que isso, porque tá com a iluminação da câmera, parece que a massa tá mais clara, mas elas estão mais pretinha. Tá? Eu uso chocolate 50%, eu não uso o cacau em pó e nem o black. Queria muito usar o chocolate black, mas ele é bem mais caro, então eu uso 50%. Aí eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, antes de eu montar o bolo, vou desenformar para vocês verem a textura da massa, como ela é. Tá? É uma massa fofa, estruturada, eu uso ela para os meus bolos de pasta americana, bolo de chantilly, meus bolos eles são brindados com ganache, todos levam essa massa, ou a base, né, sendo ela branca ou de chocolate, e não tem problema, ela suporta o peso da pasta americana, tranquilo, tá? Dá para fazer bolo de pote também, uma massa super versátil, muito gostosa. Você vê que ela levou apenas uma colherzinha de chá para trazer mais umidade na massa, porque o chocolate em pó ele tira muita umidade da massa, ele resseca, né? Então, que a maioria das receitas que você vê de bolo de chocolate são à base de óleo. Eu confesso para você que no começo da confeitaria, o meu bolo de chocolate ele era à base de óleo. Só que com o tempo eu fui vendo que não estava bom, tava faltando algo, entendeu? Então, nisso fui procurando receita, e nisso encontrei aquela branca e modifiquei ela para chocolate, trazendo esse quesito a mais, que é uma xícara de óleo, para poder ficar uma massa fofa, bem estruturada, entendeu? Para os bolos. Fui adaptando, né? Como eu queria a massa. E o resultado da minha massa é essa daí, gente. É muito gostosa, é bem saborosa mesmo, vale a pena. Então, esse aí já é o meu bolinho recheado, pra vocês terem noção da massa, espero muito que vocês tenham gostado,
tá bom? Um beijão no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente suas vidas.